Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web. Hoje é mais um dia do Círculo de Oração Online e a mensagem de Deus para o seu coração está no livro de Josué, capítulo 3, versículo 1, a travessia do Jordão. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos ferezeus, aos girgazeus, aos amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Essa mensagem acerca da travessia do Jordão. O Senhor falou com Josué acerca da sua missão, que seria liderar o povo de Israel. Ele iria liderar no lugar de Moisés. Moisés já estava morto, e então o Senhor escolheu Josué para cumprir com essa tarefa, com essa missão. E a palavra do Senhor diz que haviam permanecido por um tempo no deserto, mas tinham a promessa de herdar a terra. Passaram pelo deserto. Deserto significa lugar árido, um lugar difícil, mas eles passaram por lá. Foi uma etapa em que Deus permitiu que passassem. E o deserto significa hoje, para você que está acompanhando a mensagem da palavra de Deus, significa as lutas, significam as dificuldades que você tem passado. Mas o deserto, entenda bem a mensagem, não é o seu destino. O deserto não é a sua morada. O deserto não é o lugar onde você irá permanecer.
prossiga, porque Deus te fará passar esse deserto, atravessar esse deserto. Eles passaram pelo deserto, atravessaram o deserto, mas à frente tinham ainda outro obstáculo, que era atravessar o Jordão. Não era fácil, era impossível aos olhos humanos, mas quem havia falado que eles teriam vitória foi o Senhor Deus Jeová. E ele fala e cumpre com o que ele fala. Ele estava à frente do seu povo, ele que os fez atravessar o deserto, ele que os tirou do deserto e os colocou ali, prometendo fazer com que conquistassem a terra. Era a promessa de Deus. Josué estava preocupado devido ao obstáculo que tinham à frente, que era atravessar o Jordão. Então ele buscou a Deus em oração, pedindo uma orientação da parte de Deus. E o Senhor disse a ele para que falasse com o povo, porque à frente do povo iriam os sacerdotes levitas, levando a arca do pacto, do concerto com Deus, e atrás o povo. E o Senhor havia dito, quando chegarem à beira do Jordão e colocarem as plantas dos pés no Jordão, os sacerdotes colocarem as plantas dos pés, o Senhor prometeu abrir e fazer com que o povo passasse. E assim Deus fez. E ele disse que diante deles não ficaria nenhum inimigo. Eles iriam conquistar a terra. E quando aqueles sacerdotes, eles foram levando a arca do concerto, a arca do pacto com Deus, eles colocaram as plantas dos pés no Jordão, o Jordão se abriu. E então o povo que estava atrás, eles passaram, e os sacerdotes ficaram ali, até que todo o povo passasse, até que todos atravessassem. Podemos imaginar o povo espantado, admirado com o que estavam vendo, porque quando os sacerdotes colocaram as plantas dos pés no Jordão, abriu-se o caminho. Deus abriu o caminho e eles passaram, eles foram caminhando, atravessaram o Jordão e os sacerdotes continuaram ali. Quando eles atravessaram, diz a palavra do Senhor, que então atrás dele fechou-se novamente o Jordão. Mas à frente eles teriam outros obstáculos. No lugar que o Senhor havia falado que eles iriam conquistar, havia a muralha cercando aquele lugar. Haviam gigantes, haviam oposições de todos os lados, mas eles estavam crendo que iriam conquistar a terra que o Senhor havia lhes prometido. Você que tem passado pelo deserto, que significam as lutas e dificuldades, Deus tem promessa de te dar vitória. Busca o Senhor e tenha fé, confia no Senhor como fez Josué. Ele falou com Deus, pedindo a direção de Deus, e confiou quando o Senhor disse a ele: faça com que os sacerdotes possam ir à frente e atrás o povo. E quando colocarem as plantas dos pés no Jordão, digam ao povo para que atravessem. E Josué fez conforme o Senhor orientou, através da oração. Ele primeiro clamou, ele primeiro buscou a Deus. E quando Deus enviou a resposta, ele teve fé e falou com o povo que nenhum inimigo ficariam de pé, que nenhum inimigo iriam subsistir. Iriam se encontrar inimigos, mas eles iriam alcançar a vitória sobre os inimigos que se colocassem à sua frente. E hoje Deus está falando contigo. Ele vai tirar todo o obstáculo. Esse deserto no qual você está não é o seu lugar de destino, não é a sua morada, não é para que você permaneça aí para sempre, não. É o lugar que Deus está
fazendo com que você passe por ele, porque Ele está te fazendo passar por uma experiência, um momento de provação. Mas Deus vai te tirar do deserto e vai te fazer conquistar tudo aquilo que Ele tem te prometido. Pode haver gigantes, inimigos e oposições de todos os lados, mas Deus está te prometendo vitória. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, eu vou te fazer conquistar vitórias. Os gigantes serão jogados ao chão, as muralhas, todas as barreiras, todos os impedimentos, todos os inimigos. Nenhum inimigo irá subsistir, nenhum inimigo ficará no teu caminho, porque eu vou tirar e vou te dar vitória. Essa vitória que o seu coração almeja, eu vou te fazer conquistar essa vitória. Confia no Senhor e não fique parado, não fique parado aí nesse deserto. O deserto não é o seu lugar. Deus vai te fazer atravessar o deserto. Deus vai te fazer passar por todos os obstáculos, transpor os obstáculos e te fazer conquistar a vitória. Os gigantes, é o Senhor quem peleja contra eles. Os obstáculos é as mãos de fogo do Deus que tem todo o poder, que vai arrancar. É Ele que vai arrancar todos os obstáculos, todo impedimento que houver. Deus vai tirar e vai te fazer conquistar a bênção. Hoje é dia de conquista, é dia de bênção, é dia de vitória. Deus vai tirar você desse deserto e você vai conquistar aquilo que você tanto deseja. Deus já falou contigo, Ele vai fazer com que as promessas que Ele tem para a sua vida se cumpram. O deserto não é o seu lugar. E também o Senhor está prometendo fazer com que você obtenha vitória sobre todos os inimigos. Receba esta palavra. O deserto não é o seu lugar. E Deus te fará conquistar vitórias. Vamos agora falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, nos dê vitória nesse deserto, nesse momento, Deus, de dificuldade, e faz essa pessoa entender que o seu lugar não é o deserto. Confirma, Deus, de poder a bênção, confirma, Deus, a vitória nesta vida, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém, Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixar aí o